Olá, amigos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar do segundo milagre narrado por João em seu Evangelho, que é a cura do filho de um oficial romano. E está em João, capítulo 4, versículos 46 a 54. E diz o seguinte: Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse, curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Aqui cabe uma pergunta. Jesus estava em Caná, fez a transformação da água em vinho, que é um fenômeno que ninguém na humanidade jamais conseguiu ou conseguiria fazer, mudar o estado de água para vinho. Era algo realmente fenomenal. E a fama de Jesus, ela se esparramou por todo o mundo conhecido. E a gente pergunta, mas Jesus fez este milagre e depois ele não atuou mais, ele não fez milagre nenhum, até que ele voltou de novo para Caná? E nós vemos no próprio Evangelho de João, que depois que ele saiu dessa festa, ele foi com sua mãe, com os seus discípulos, com os seus irmãos, foram para Cafarnaum. E eles permaneceram lá por alguns dias. Depois, Jesus voltou para Jerusalém, onde ele participava da festa, porque naquele tempo, no calendário dos judeus, tinham 3 festas que os judeus que moravam num raio de 30 quilômetros jamais poderiam perder, estar ausentes. Uma é a festa da Páscoa, a outra é a festa da colheita e a terceira, a dos tabernáculos. E por essa ocasião era a festa da Páscoa e a cidade estava muito cheia. Jesus esteve no templo onde os vendilhões estavam vendendo de tudo. E Jesus, ele ficou bastante raivoso, colérico mesmo. E ele fez tipo um relho e ele saiu ali batendo, expulsando aqueles homens do templo que faziam da casa do Senhor, faziam dela um mercado. E Jesus tinha muito zelo pela casa de Deus. E então, ele não poderia permitir isso. E também, ali em Jerusalém, ele curou cegos, ele fez algumas curas, e também ele teve um encontro à noite com Nicodemos, aquele homem fariseu que ele veio escondido com medo de outros judeus, para conversar com Jesus, porque ele tinha ouvido falar dos sinais, das maravilhas que Jesus tinha feito e quis conferir junto ao próprio Jesus. E quando ele falava que ele só poderia ser o Filho de Deus porque ele fazia aqueles sinais, Jesus, ao mesmo tempo que ouvia ele falar sobre estes assuntos, ele, de certa forma, o repreendeu, porque ele falava de salvação, de nascer de novo, que ele teria que nascer, ser nova criatura, pela água e pelo Espírito. Ele teve dificuldade de entender, nós conhecemos essa passagem, porque ele achava que não poderia novamente voltar para o ventre de sua mãe, porque espiritualmente ele ainda não discernia a palavra do Senhor. E também quando Jesus passava por Samaria, ele teve aquele encontro lá no poço de Jacó. E nesse encontro,
ele conversou com aquela mulher samaritana que tinha outros maridos, e ela compreendeu que ele era um verdadeiro profeta, que ele tinha parte com Deus, e foi dizer a outras pessoas o que ela tinha visto e ouvido, e aquelas pessoas de Samaria, que eram considerados cidadãos de quinta classe, espiritualmente de quinta categoria, porque eles eram misturados, eles não eram como o povo de Jerusalém, que se achava a nata da espiritualidade, mas eles creram sem ter vistos grandes sinais. Já o povo de Jerusalém, que viu tantos sinais, ainda esperava que Jesus fizesse outros, porque eles receberam Jesus muito bem, porque eles, pelos sinais que Jesus fizera, eles criam que ele era realmente da parte de Deus, mas estavam naquele momento interessados nos prodígios, nos sinais, diferentemente do povo de Samaria, que creu sem ter visto. Nós também não precisamos de sinais, prodígios e milagres para que nós creiamos, porque pela palavra nós cremos no Senhor. E quando nós cremos de verdade, nós podemos até observar sinais e milagres, mas esse não pode ser o nosso objetivo junto a Deus, porque o Senhor conhece o nosso coração e não há conversão quando nós só firmamos em sinais, em maravilhas e milagres, porque essa fé não é uma fé consistente. Só a palavra salva, só a palavra pode trazer mudanças, e Jesus é a palavra revelada. Então o povo queria ver mais milagres, mas não estavam interessados na palavra de Deus. Tanto é que quando Jesus começou a se alongar na sua fala, muitos foram embora porque eles não interessavam por ouvir Jesus, mas por ver sinais. Nós temos que cuidar muito disso. Alguém mandou falar com você, que é da parte de Deus. Temos que ter muito cuidado, porque as pessoas se firmam muito em sinais. E a palavra é bastante para nos falar. Deus nos fala pelo Evangelho, por toda a Bíblia. Então nós não precisamos que ninguém venha até nós se dizendo profeta e falando vai acontecer isso ou aquilo. Nós temos que estar firmados na palavra da verdade. E aqui, ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então, nessa segunda vez que Jesus voltava a Caná, onde havia feito a transformação da água em vinho, um nobre cujo filho estava enfermo, ele veio até Jesus. Então, ele veio lá de Cafarnaum, devia estar desesperado, era um nobre, tinha condições, a gente não sabe se ele era um militar, se ele era, o que ele era ali na nobreza, mas ele tinha um cargo, ele era bem remunerado, era uma pessoa talvez até rica, e não deve ter encontrado nenhuma solução para seu filho. Aí ouviu falar de Jesus, dos sinais e dos prodígios, e veio, então, acreditando que ele poderia fazer algo por ele. Então ele se aproxima de Jesus e conta a situação de seu filho, que ele estava à morte. Nós que somos pais, nós entendemos muito bem, porque quando o nosso filho está doente, nós movemos céus e terra, porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. E a dor de um filho dói muito mais na gente do que nele. Então esse pai estava experimentando essa terrível sensação de ver seu filho morrer e sem ter mais o que fazer. Aí Jesus vira para as pessoas que estavam me ouvindo e disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Na verdade, ele estava falando não apenas com esse oficial, mas com todas as pessoas ali presentes, porque eles estavam ali atrás de sinais, de maravilhas, de curas, de milagres. Então, o foco deles não era a palavra da salvação, como hoje muitas pessoas procuram os templos para buscar a graça, buscar milagre, para ter esperança de que sua vida vai melhorar. Mas nós temos que, primeiramente, buscar o reino de Deus, a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam nos acrescentadas. Mas esse
esse problema ainda persiste hoje, principalmente hoje, que as pessoas querem ver o resultado e elas não querem estar na presença de Deus constantemente e buscar o Deus do milagre, não os milagres deste Deus santo. Então, Jesus disse, não, e o nobre disse para Jesus, desce antes que meu filho morra. Então, mesmo ouvindo que essa advertência do Senhor, o nobre não titubeou, porque a agonia dele era muito grande. E ele disse, desce antes que meu filho morra. Então ele sabia que a solução estava em Jesus, que não havia nesse mundo ninguém, profeta nenhum, curandeiro nenhum, ninguém que pudesse fazer nada pelo seu filho, a não ser Jesus, que é a fonte da graça. Então, ele pediu para que Jesus descesse. Até então, ele achava que Jesus teria que descer até Cafarnaum, devia ficar a uns 30 quilômetros dali, e descer lá, talvez impor as mãos, e fazer algo para que seu filho pudesse levantar do leito, e ele estava à morte. Mas ele ainda não havia compreendido que Jesus podia mandar com uma palavra, que a palavra cura. Porque hoje nós não temos mais onde ir atrás de Jesus como eles tinham. Ah, Jesus está em Jerusalém, Jesus está em Caná, Jesus está aqui, está acolá. Agora não. Agora nós temos a presença de Jesus na palavra dos céus, na palavra de Deus. Então não precisamos ir atrás de curandeiro, atrás de pessoas para falar da nossa vida, do nosso futuro, para buscar esse tipo de cura, porque há muitos charlatães que estão falando em nome de Jesus, mas na verdade eles não resolvem nem a sua própria vida, eles não têm poder porque estão fora da palavra do Senhor. Só a palavra vivifica, só a palavra produz a maravilha, sinais e prodígios, mas não devemos buscar Jesus só por isso, ainda que a fruta seque lá na vide, ainda que nós percamos o nosso rebanho, ainda que nós tenhamos prejuízo, ainda que estejamos doentes, a nossa força é o Senhor. Nós não podemos perder o Senhor de vista em nossa vida e em nosso coração. Jesus disse, vai, o teu filho vive. Aqui Jesus mostrou para ele que não seria necessário que ele descesse, mas que ele teria que apenas acreditar, porque quem crê vai conhecer, vai ver a glória de Deus em sua vida. O homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Se ele tivesse ficado na dúvida, se ele não cresce naquele momento, se a fé dele não tivesse sido aflorada pela palavra do Senhor, seu filho teria realmente morrido. Mas naquele momento, pela autoridade dos céus que Jesus impõe, que Jesus tem, ele creu e sabia que realmente que ele poderia ir embora tranquilo, porque seu filho estava vivo. Então ele partiu com essa certeza. E a fé é quando nós não vemos. Tomé, ele não creria se ele não tivesse tocado nas chagas de Jesus. Ainda tem muitos Tomés no mundo de hoje que, se não vir sinais, prodígios e milagres, não creem no Senhor. E quando eles até estão andando com Deus, mas o que eles querem, o que eles estão clamando não acontece, então eles se afastam do Senhor e não creem, porque eles estavam apenas à espera do milagre, mas eles não queriam ter intimidade com o Senhor, eles não queriam caminhar com o Senhor, apenas ver o que Jesus podia fazer pela vida deles. Infelizmente, isso ainda persiste, porque o homem, em essência, continua o mesmo, muitas vezes incrédulo, buscando sinais, prodígios e milagres para a sua vida, enquanto nós temos que buscar a graça de Deus, do nosso Rei Jesus. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro, dizendo, o teu filho vive. Eu imagino que esse homem devia ser bom para os seus empregados, porque a felicidade que eles tiveram quando viram que tinha dado resultado, que o menino, que ele estava curado, ele não apenas fez o menino ficar vivo, ele curou
o menino, porque Deus, Jesus, não faz nada pelas metades. Ele levanta da cama por uma vez, não deixa sequela, ele cura completamente, como espiritualmente também. Ele vai nos curando no dia a dia, à medida que nós aproximamos do Senhor e vamos conhecendo cada vez mais, porque só amamos e confiamos naquele que conhecemos bem. Então a convivência, a intimidade com o Senhor é muito importante. Então nós podemos dizer que ele era bom para seus servos, porque eles vieram ao encontro dele, não esperaram que ele chegasse para anunciar que o filho dele estava vivo. Então ele queria uma confirmação da sua fé, e ele pergunta a que hora que ele se achara melhor. E eles disseram que era na hora sétima. A hora sétima era 1 hora da tarde, e foi exatamente naquela hora que Jesus mandou que ele fosse embora, que o filho dele estava vivo. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. É interessante, quanto nós cremos, nós levamos outros a Jesus pela nossa convicção, pela nossa confiança em Deus, pela palavra que falamos entre os nossos. Porque só a palavra convence, nós somos apenas instrumentos. O Senhor conta conosco como simples instrumentos, porque nós não somos nada. O poder vem todo de Deus. Nós apenas podemos ser um meio de levar a palavra para que outros creiam. E quando uma pessoa crê, toda a sua casa pode ser salva. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então não é só crermos para receber milagres, não é só crermos para que a nossa vida seja transformada. Primeiro temos que buscar o reino do céu, a nossa salvação, porque este mundo é passageiro. Esse mundo, ele vai terminar uma hora, mas o nosso espírito, ele é para sempre. Como Deus é para sempre, não tem começo, nem meio e nem fim. Então nós temos que cuidar agora, não de buscar milagres, eles acontecem como consequência, mas não pode ser o nosso objetivo neste mundo mau, nesse mundo tão difícil que estamos vivendo, principalmente hoje. Então Jesus fez esse segundo milagre, narrado por João, quando ia da Judéia para a Galileia. Que nós possamos estar sempre lendo a palavra, meditando nela e cada vez mais crendo que Jesus é o consumador, ele é o autor e é o consumador de nossa fé. Nós temos que crer sem ter visto, porque a palavra é suficiente. Que o Senhor nos abençoe e que Ele continue abençoando a nossa vida, para que nós possamos cada vez mais, queiramos estreitar os laços com o Senhor Jesus, com o que é do alto, porque o Senhor Deus, Ele quer nos abençoar, mas nós temos que abrir a porta do nosso coração, porque o Senhor, Ele não força a barra, Ele espera que nós autorizemos, mas Ele quer que nós busquemos em espírito e em verdade, para que nós possamos ser a cada dia transformados. Nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra e por tudo que Ele tem nos concedido e pelo que Ele nos nega, porque é para o melhor para nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e perdoe os nossos pecados. Amém, amém e amém.